Ora, boa tarde. Vamos dar então início a esta apresentação do ensaio da Fundação Turismo em Portugal, da Vera Gouveia Barros. Eu começava por agradecer a presença da autora, evidentemente, e também dos nossos dois convidados que vão comentar este ensaio. Ambos são caras conhecidas e ambos foram responsáveis por esta área de políticas públicas, que é uma área fundamental para Portugal e que é uma área que tem vindo, evidentemente, a ganhar muita importância. Tal como é habitual nas nossas apresentações, nós vamos começar pelos comentadores, a quem pedi já que nos dessem as suas ideias em 15 minutos, que eu sei que é difícil, mas vamos tentar, e depois daria a palavra à autora e depois sim abriria para perguntas ou comentários da parte da assistência. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado aos comentadores, muito obrigado à autora, e dava então a palavra ao Adolfo, ex-secretário de Estado do Turismo. Muito obrigado, Adolfo. Tá? Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje convosco e felicitar a Fundação e a autora por se terem dedicado a estudar um bocadinho ou a sistematizar um bocadinho aquilo que tem sido o turismo em Portugal. E começo com uma crítica, não à autora, mas à Fundação, pela circunstância de este ser o 63º livro, e estamos a falar do principal setor exportador português, de um dos maiores setores empregadores portugueses, e que não tem merecido, por parte nem da parte académica, nem da parte, muitas das vezes, política e da opinião publicada, a atenção que merece. Para vos dar uma ideia, e fazendo concorrência com aquela que é a presidente do meu partido, a agricultura representa, do ponto de vista de exportações, metade daquilo que representa o turismo, tem uma comissão parlamentar própria, tem um ministério próprio, tem páginas e páginas de jornal escritas sobre o assunto, e o turismo, que representa o dobro, tem, do ponto de vista mediático, uma atenção menor. E tem uma atenção menor, não só politicamente e mediaticamente, como até culturalmente. Como o Bernardo eventualmente também terá sentido, sempre que o turismo dá resultado e sempre que os números são bons e sempre que o turismo contribui ativamente para a economia nacional, há sempre quem diga, está bem, mas isso é turismo. Isso não é bem economia a sério. Nós não podemos ser um país de turismo apenas. Esquecendo-se de toda a cadeia de valor que está por trás do turismo. Portanto, em primeiro lugar, felicitar a autora por se ter dado ao trabalho de tentar sistematizar algumas ideias, e bem, do meu ponto de vista, e uma pequena crítica à Fundação por ter tardado tanto em o maior setor exportador português ter ficado para 63º lugar. Ainda assim. Segundo aspecto que eu acho que é importante frisar, e que este livro dá bem conta, é de que um destino turístico não se cria em 2 anos, 3 ou 5 anos. Tenho dito isto muitas das vezes, disse muitas das vezes que tive que comentar os bons resultados que tive a sorte de poder, enquanto Secretário de Estado, testemunhar do turismo em Portugal, porque é uma obra, ou é um resultado de muitas políticas públicas e muitas políticas privadas ao longo de muitas décadas. E quando muitas das vezes procura refletir sobre o turismo e sobre o sucesso do turismo, dá-se muito ênfase àquilo que está a acontecer agora e às mudanças que podemos fazer agora, e eu agradeço porque, em parte, trabalhei nelas, mas elas só foram possíveis porque havia muito trabalho feito para trás. Ou seja, quando hoje testemunhamos ou louvamos o bom trabalho que está a ser feito do ponto de vista da promoção de Portugal, ele só é possível fazer-se porque alguém antes esteve a trabalhar na estruturação do produto, na qualificação do destino, na parte ambiental, na parte da formação, e, portanto, dizer que é importante que o livro tenha procurado, ao falar do turismo em Portugal, não se tenha entretido a falar daquilo que é apenas a parte mais sexy, que é os desafios que o turismo tem hoje e a forma de os vencer, mas dado conta de como é que o turismo foi sendo trabalhado e pensado em Portugal desde que o turismo chegou enquanto palavra ao nosso léxico. E por isso o livro também dá conta
acho eu, da primeira crítica que eu fiz à Fundação, que é de nem sempre o turismo ter conseguido ser um eixo central das políticas públicas. Terceiro ponto que gostava de frisar no livro é de que este apelo a uma certa ideia de continuidade, daquilo que pudemos ir fazendo todos ao longo dos séculos para que o destino Portugal pudesse se ingrar, de alguma maneira, o livro está neste momento já desatualizado, porque o livro, quando foi escrito, tinha como eixo a estratégia que o anterior governo estava a seguir para o turismo e que tinha anunciado para os próximos anos, e era uma estratégia muito, conhecendo-me, é natural que assim seja, uma estratégia muito liberal, muito focada no setor privado e procurando retirar o Estado do papel de orientador das políticas públicas de turismo, e, portanto, alguns dos comentários que a autora faz no livro, bons ou maus essa estratégia, eles já estão desatualizados porque este governo anunciou já um plano estratégico, não para 5 anos, mas para 10 anos. O que eu penso que é, de certa maneira, um contrassenso com a velocidade a que o turismo anda e com a circunstância de muitas das vezes todos os planos estratégicos que o Estado foi fazendo para o turismo não terem conseguido sair do papel, talvez por isso mesmo. E, portanto, este alerta sobre a desatualização do livro, que não é responsabilidade da autora, serve-me para, não sei quanto mais tempo tenho, mas para dizer algumas das coisas sobre os desafios que o turismo enfrenta e que eu acho que o livro foca do meu ponto de vista de forma positiva. Nós temos hoje um contexto muito favorável para o turismo mundial, isso não há dúvidas, porque por questões demográficas, por questões económicas, por questões sociais. O turismo é não um luxo, não um acontecimento na vida das pessoas, mas é a rotina para a classe média mundial. E isso só pode ter perspectivas de crescimento, como estão previstas, sustentadas no tempo. Mas há desafios que o setor do turismo enfrenta que necessitam de uma abordagem, que eu penso que a autora faz, de foco naquilo que é as novas tendências da procura e como o turismo se descentralizou para cada um. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Hoje, a emergência das redes sociais e das plataformas online, a emergência de novos canais de distribuição, fez com que hoje um turista consiga definir com maior poder de decisão e com maior poder de influência aquilo que quer e aquilo que pretende de um destino turístico. E nesse sentido, o Estado tem um papel menos relevante do que tinha anteriormente. Eu dou 2 exemplos que me parecem importantes. O primeiro é a nova emergência de modalidades de alojamento, que é um tema bastante atual. Hoje, a emergência das redes sociais e das plataformas online permite aquilo que é chamada a economia colaborativa, um termo mais ou menos adequado, isso podíamos discutir, mas permite que hoje novas modalidades de alojamento surjam. Os apartamentos. E o Estado tem de encontrar uma forma de reagir a isto. E há 2 formas de reagir. Uma é tentar proibir ou tentar impedir, e a outra é aceitar que é isso que os turistas estão à procura. Mas esta mudança, ou esta preferência que os turistas têm manifestado a par e passo com os hotéis dos apartamentos, não tem um impacto apenas do ponto de vista do turismo. Altera o arrendamento, altera os fluxos sociais dentro das cidades, altera a economia de uma cidade e, portanto, um dos desafios que o setor do turismo tem hoje em dia, que não tinha há 10 anos ou 20 anos, é que os seus efeitos sociais e económicos vão para além do setor do turismo. Quando hoje temos bairros da cidade que estão muito dominados pela atividade turística e com a alteração que isso provoca no mercado de arrendamento e nos fluxos sociais dentro de uma cidade, o turismo tem um efeito que vai para além da sua atividade económica. Um outro exemplo disto mesmo é que hoje aquilo que o turista mais procura é não ser turista. Se forem ver os sites de comentários de restaurantes, de hotéis, de apartamentos, de bairros, o pior comentário que um turista deixa sobre o sítio é: estava cheio de turistas. E, portanto, aquilo que o turista procura é misturar-se com a vida da cidade e com a vida do destino e com os locais. Ora, se houver muitos turistas a quererem se misturar com os locais, aquilo que vai acontecer é que os turistas vão encontrar
mais turistas. E isto é um paradoxo em que vivemos e em que o setor do turismo vive, que é, por um lado, procura fugir de ser um destino massificadamente turístico e procura que as pessoas se misturem com a sociedade, e, por outro lado, essa mistura transforma as cidades ou os destinos turísticos em destinos também eles massificados. E este paradoxo, estes dois desafios, são dificílimos de resolver e são dos maiores desafios que eu penso que quem está neste momento na pasta do setor do turismo e quem vier a seguir terá de enfrentar. E o livro fala em parte disso porque procura direcionar a nossa atenção para que o turismo já não é aquilo que eu, enquanto secretário de Estado ou ex-secretário de Estado, mas enquanto lá estava, gostaria que fosse, já não é aquilo que o governo ou as entidades públicas querem que seja, mas resulta muito mais determinantemente daquilo que o turista procura e quer. E se não encontrar aqui, vai encontrar num outro lugar. E, portanto, esse desafio eu acho que está, de certa forma, expresso no livro e acho que é o tema em que o setor do turismo hoje mais tem de pensar. Quanto tempo é que eu ainda tenho? 2 minutos? Então, dizer, para terminar, que esta preocupação com a procura, que o livro reflete e fala muito, com esta noção de que temos que olhar para a procura, obriga-nos a perceber, algo que o livro também conclui, que nada disto é sustentável por si. Ou seja, o crescimento que temos tido até agora, e que tem sido bastante significativo, não é sustentável por si, porque as tendências da procura mudam hoje de uma forma avassaladora e a cada momento. E, portanto, esta preocupação de estarmos centrados na procura, portanto, de conhecer o turista, diz-nos sempre que daqui a 10 anos podemos já estar completamente desatualizados com políticas que quisermos para os próximos 10 anos. E, portanto, este foco na procura e com uma dimensão que o turismo tem, mais do que uma atividade económica, tem impactos sociais, culturais e económicos, é algo que está no livro e que eu acho que deveria merecer, por parte, eventualmente, da Fundação, outras iniciativas para que pudéssemos falar um bocadinho sobre isso, sem o esterismo com que este assunto agora está a ser tratado, porque, de alguma maneira, há um discurso político engajado contra o turismo, que eu acho que me cumpria aqui denunciar. Obrigado. Obrigado, Adolfo. Só relembrar que o ensaio da agricultura é o 53, portanto é só 10 números de diferença, mas a agricultura vai à frente, definitivamente. Passava a palavra então ao Bernardo Trindade. Obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno, e um agradecimento muito especial à Fundação pelo convite formulado. Eu não sei se me estão a ver. Bom, o que é que eu acho? Acho que, independentemente do número, acho que fundamentalmente o que é importante é, no fundo, que se fale sobre o tema. E, a esse respeito, o trabalho que a Vera desenvolveu é, de facto, um trabalho muitíssimo interessante. Ele contempla uma resenha histórica com graça e traz-nos depois, ou transporta-nos depois para o ambiente geral, o ambiente que vivemos atualmente. É também uma forma de reencontrar o Adolfo Mesquita Nunes, pessoa que, gostes ou não, deixou também a sua marca no setor do turismo enquanto servidor público, e acho que isso é fundamental hoje, que temos sempre muita tendência, e a espuma dos dias transporta-nos muitas vezes para avaliações precipitadas e muitas vezes rudes para quem no fundo assume responsabilidades deste género. É também um tempo para, sem esterismos e com serenidade, podemos refletir um pouco sobre este tema. Quanto ao livro em particular, eu gostaria de destacar alguns aspectos que se relacionam de facto com a resenha histórica. A capacidade de ter percebido que logo no início do século XX o nosso destino estava traçado. A nossa capacidade de nos assumirmos como os destinos dentro dos 20 mais competitivos no quadro global. E isso resultou, obviamente, de um esforço feito ao longo dos tempos, na certeza, porém,
de que realidades competitivas e congêneres como a nossa também fizeram o seu trabalho. Depois, outros aspectos mais ou menos relevantes, e aqui a minha condição insular aqui não é indiferente. A circunstância da Madeira, por exemplo, ter sido o destino turístico português mais antigo. E não foi por acaso que, resultado do seu clima ameno, o último imperador do Império Austro-Húngaro, o imperador Dom Carlos, foi para a Madeira para curar uma tuberculose e acabou por falecer na Madeira, vítima da mesma tuberculose, mas era em resultado de uma avaliação que se fazia na altura da boa capacidade de aceitação do seu clima ameno, da qualidade das suas gentes e, no fundo, de ser um espaço geográfico propício à atividade turística. Depois, outros aspectos também igualmente relevantes que se passam no início do século XX, a circunstância, por exemplo, da democratização do acesso às férias em resultado de ter surgido o 13º e o 14º mês, dando a possibilidade de ter férias pagas, sendo este um direito hoje constitucional, mas que na altura teve, obviamente, imensa relevância. A circunstância, nomeadamente, de podermos ter feito sentir um pouco por todo o país a possibilidade de transformar esta atividade económica apenas de alguns para um conjunto de gente indiscutivelmente mais alargado. E isso é muito bem retratado, no livro, com este interesse de facto fazer ligar questões de índole nacional com dinâmicas internacionais, que é no fundo, de facto, o grande debate que se coloca hoje à esfera global. Nós hoje podemos sentir que Portugal tem condições únicas para o exercício desta atividade económica, e não é por acaso que ela é hoje a principal atividade exportadora, com 15% do total das nossas exportações, com impactos importantes ao nível do emprego direto e indireto, ultrapassando já os 10%, mas tendo, obviamente, também desafios pela frente. Quando nós olhamos para uma série longa, nomeadamente quando avaliamos a qualidade das nossas empresas, das empresas que estão no setor do turismo, verificamos que a relação entre os capitais próprios, o esforço dos sócios, dos acionistas, para financiarem a sua atividade, ele decresceu em resultado de uma menor capacidade. E se olharmos também para o número de empregos criados numa série longa, percebemos que em resultado também de dinâmicas que ainda não podemos, no fundo, reencontrar, houve de facto quebras importantes. E isso são, obviamente, desafios que temos pela frente. Mas o maior desafio é, sobretudo, como responder a esta questão. Portugal é hoje, em resultado das dinâmicas, digamos, desta ameaça global do terrorismo, ganhou um peso relativo diferente daquele que tinha. Ou seja, em resultado da instabilidade no mundo árabe, quer na Turquia, quer no Egito, quer na Tunísia, quer noutros países do mundo árabe, como é evidente, Portugal veio a ter um espaço diferente, um espaço maior, uma procura maior, nomeadamente nos seus destinos resort, mais concretamente no Algarve e na Madeira. Eu tive, aliás, a oportunidade de, numa das feiras recentes em que participei, a certa altura os operadores perguntavam-me: meu caro amigo, nós queremos a disponibilidade, ponha o preço, nós queremos a disponibilidade, nós queremos os aviões a voar para um destino porque os outros países, os outros destinos estão ameaçados e nós temos que ter os aviões a voar. Mais recentemente, os casos recentes de Paris e Bruxelas vieram, em destinos urbanos como Lisboa, também ganhar um peso relativo maior a que se juntava ao Porto. E, portanto, no fundo, a grande interrogação que temos é como é que nós nos podemos posicionar face a uma ameaça global desta natureza. Há um outro aspecto aqui que é sempre incontornável. Falava o Adolfo há pouco nisso, com as novas formas de alojamento. Ou seja, no fundo, como é que a procura reage face a uma oferta hoje que não se confina aos empreendimentos turísticos, mas tendo também um alojamento que se relaciona com apartamentos, com pequenos hostels,
enfim, com outras dinâmicas partilhadas desta sociedade democratizada onde o turismo se insere. E essa é uma pergunta interessante, porquanto, nomeadamente na cidade de Lisboa, onde o nosso aeroporto de Lisboa, recebeu em 2015 cerca de 20 milhões de passageiros e tem uma capacidade máxima de 22 milhões de passageiros. Quando Madrid, por exemplo, recebe 50, mas tem uma capacidade de 100. Ou Barcelona, que recebe 40, mas tem uma capacidade de 70. E, do ponto de vista de políticas públicas, desse ponto de vista, a nossa relação com o território, e nomeadamente com as infraestruturas, tem de facto que encontrar respostas, e já exortamos o atual governo, como exortamos o governo anterior, de que o Adolfo fez parte, de que é fundamental não é pensar num novo aeroporto. O país não tem capacidade financeira para responder a essa questão, mas tem, nomeadamente em espaços aqui relativamente próximos, nomeadamente no Montijo, uma capacidade de resposta diferente que viria, sobretudo, partilhar um pouco esta dinâmica de procura. Porque há um aspecto aqui que é muito importante. Eu não discuto a questão do alojamento local em termos da concorrência que faz aos hotéis. Nada disso. Aquilo que eu gosto de discutir é sobretudo isto. Uma pessoa que se vem alojar em qualquer forma de alojamento, seja alojamento local ou empreendimento turístico, é um lugar de avião que ocupa. E, portanto, é fundamental ter respostas ao nível das nossas infraestruturas aeroportuárias para poder responder a este acréscimo de procura. Depois há outra questão que é muito importante, que se relaciona um pouco com o território e com a forma como as cidades vão evoluindo. Todos nós conhecemos esta cidade e sabemos bem como ela estava, ou num exercício de honestidade intelectual, sabemos bem como é que esta cidade estava há 10 anos. E, de facto, a Baixa, Alfama e outras zonas da cidade estavam absolutamente deprimidas, com um conjunto vastíssimo de imobiliário completamente degradado. E não há dúvida nenhuma que neste espaço foi possível reabilitar cerca de 250 prédios na cidade de Lisboa, dando-lhe uma vocação económica, é certo, mas este debate tem de facto que acontecer. Como é que é possível, chegado aqui, poder no fundo compatibilizar e fazer interagir aqueles que já cá estão há mais tempo com aqueles no fundo que querem fruir por um tempo mais curto e sobretudo garantindo que esta convivência com uma adequada intervenção pública podem no fundo concretizar-se. Eu não sou, o Adolfo é liberal, eu não sou liberal, eu sou um social-democrata, se quiserem, porque não acredito na exclusiva bondade da natureza humana. Não acredito na bondade exclusiva dos ditos mercados, de atribuir essa responsabilidade ao mercado. Eu acho que há um papel de regulação que as políticas públicas podem assumir que deve ser efetivamente concretizado. E queria, por isso, para terminar, falar num domínio que é para mim absolutamente essencial, sendo eu um operador no setor do turismo. Ou seja, depois de ter sido servidor público, continuei na área do turismo, porque tinha uma tradição familiar, uma empresa familiar, que procuro, no fundo, agora, dia a dia, prosseguir nesta área económica. E este último ponto diz respeito à componente formativa, à componente da formação. Nós temos hoje cerca de 18 escolas de hotelaria e turismo, que formam basicamente 3.000 alunos em formação contínua e 3.800 em formação complementar, e este é um elemento essencial. Nós falamos de aeroporto, falamos de procura, falamos de oferta de infraestruturas, de estabelecimentos hoteleiros, de alojamento local, mas é importante que na cadeia de valor a qualidade do serviço prestado seja um elemento essencial. Porquê? Porque hoje, mais do que o Thomas Cook, que a Vera tão bem referia, que tinha sido um pastor batista que à cause do alcoolismo procurou, no fundo, juntar um conjunto de pessoas para o debate. Thomas Cook é hoje o segundo maior operador turístico à escala global. Mas hoje é fundamental e, no fundo, concentrarmos no consumidor. Este decisor que, através de uma experiência na Booking, na TripAdvisor ou num site de um hotel, testemunha a sua experiência
e dá conta de como é que o serviço foi prestado. E, portanto, é claramente uma resposta, um caminho que o país deve efetivamente prosseguir. E as escolas públicas de turismo, pela circunstância de terem hotéis de aplicação, ou seja, em garantir informação em contexto real de trabalho, hotéis de aplicação que só por via dos impostos é que este investimento pode efetivamente poder render. É nesta área também que devemos ter, de facto, um olhar muito crítico e um olhar, sobretudo, que nos garanta que em variedíssimos domínios da nossa oferta nós podemos ser efetivamente competitivos. Eu estou a ver na plateia aqui vários agentes do setor que diariamente também procuram, no fundo, responder a estas questões, ter estabelecimentos com gosto, com qualidade, mas sobretudo também garantindo que as pessoas, no fundo, que optaram por fazer carreira neste setor possam fazê-lo com qualidade. E provavelmente da resposta a todas estas interrogações podemos ter de facto aqui um caminho que no fundo nos permite encarar o futuro com relativa tranquilidade, sobretudo com esta lógica que aliás o Adolfo fez referência. Eu acho que o turismo muitas vezes não foi suficientemente valorizado por duas ordens de razões. Uma delas, porque os seus próprios agentes também não tiveram à altura dessas responsabilidades e provavelmente aí eu exorto o movimento associativo a ser de facto mais competitivo, mais competente e sobretudo com a capacidade de colocar na agenda verdadeiramente os assuntos que merecem ser tratados à escala global. E depois, por outro lado, um aspecto que também é muito interessante. O Adolfo comparava com a agricultura. Provavelmente o turismo, pela sua menor dependência do Estado, no quadro da sua atividade económica, provavelmente é menos assunto. E é um assunto provavelmente menos, se quiserem, menos spicy, menos perturbador da nossa ordem pública. Agora, o caminho é claramente este. Nós achamos que o país tem um caminho a prosseguir muitíssimo relevante nesta área, porquanto, e os últimos dados apontam precisamente nesse sentido, com crescimentos muitíssimo interessantes, e não são só na lógica da criação de valor para quem investe no setor. É sobretudo ter a capacidade de poder dar respostas em domínios tão essenciais como a questão do emprego, da empregabilidade, de um quadro de perspectivas para uma geração que, diferente da nossa, hoje tem que construir exemplos de empreendedorismo também nesta área e, sobretudo, com esta lógica que é fundamental. Hoje, o desenvolvimento desta área não se faz apenas em três regiões turísticas, se quiserem, com mais história e mais importantes, entenda-se Lisboa, o Algarve e a Madeira, mas ser, de facto, um instrumento de coesão territorial. Ou seja, é bom sentir, é confortante sentir que hoje, em qualquer freguesia deste país, já há um turismo de habitação, um turismo em espaço rural, um pequeno alojamento local, muitas vezes feito com o esforço de famílias que optaram por não migrar para os grandes centros, mas continuar a criar riqueza, a manter emprego, a respeitar o ambiente e, sobretudo, por essa via construirmos cada vez mais um país apetecível, um país que vale a pena, no fundo, continuar a assumir um compromisso entre aqueles que aqui estão e aqueles que nos visitam. Muito obrigado. Muito obrigado. Penso que foram dois comentários extremamente estimulantes e passava então a palavra à autora, à Vera, mais uma vez em nome da Fundação. Gostava de agradecer a disponibilidade para escrever este importante ensaio, apesar de ter sido o ensaio 63 e a agricultura ser o 53, e há 52 anos da agricultura ainda, mas ainda não temos ensaio nem da indústria nem do comércio. Portanto, o turismo vem à frente da indústria e do comércio. E pronto, passava então a palavra à Vera. Boa tarde, eu começava por agradecer à Fundação o convite que me dirigiu para escrever este livro.
Ainda bem que foi o 63, porque se fosse o primeiro, provavelmente ainda não estaria em condições de o escrever, portanto, obrigada por terem esperado um pouco. Agradeço também aqui a presença dos meus colegas de painel e começaria por dizer que, ao contrário aqui da sensação que tem o Adolfo, eu não acho que o turismo ainda seja visto um pouco de lado. Quer dizer, se calhar eu sou suspeita porque investigo na área de turismo, portanto estou mais atenta. A minha ligação com a agricultura é uma simples horta de cheiros não muito bem sucedida, portanto estou mais atenta àquilo que sai sobre turismo e todas as semanas eu vejo qualquer coisa sobre turismo. Ou é a cidade de Lisboa que é espetacular, ou é o número de tuk-tuks, umas vezes a dizer bem, outras vezes a dizer menos bem, já começa a aparecer também essa opinião, mas eu acho que estamos muito longe do discurso que chegou a ser proferido por alguém com responsabilidades governamentais de que o turismo seria a prostituição de um país. Acho que estamos muito longe dessa mentalidade e acho que estamos perigosamente perto da perspectiva oposta, que é de achar que o turismo é a panaceia do país, é quem nos vai resgatar da situação económica difícil em que estamos e que basicamente não precisamos de fazer mais nenhum esforço porque os estrangeiros que nos visitam encarregar-se-ão de nos proporcionar o rendimento que nós pretendemos. Ali sobre as preocupações do Bernardo, ele está preocupado com o aeroporto da Portela. Eu pessoalmente estou um bocadinho mais preocupada com o aeroporto de Beja. Ouvi dizer que tem muita capacidade, mas pouca procura. Portanto, mas já que se fala em Beja, dizer também que acho que o país turístico mimetiza o país em geral e está cheio de assimetrias. Portanto, nós temos de facto aquelas 3 regiões que são 3/4 das dormidas e depois há todo um restante país à espera de ser descoberto e que provavelmente não terá tanto a dizer sobre os benefícios do turismo porque não os sente. Sobre a questão da formação, eu acho que uma das coisas que eu defendo neste ensaio, fazendo a comparação com os nossos concorrentes e chegando à conclusão que os fatores típicos que nós elencamos, por exemplo, este clima maravilhoso de que hoje temos aqui um exemplo, a boa gastronomia, as praias agradáveis, os 900 anos de história, tudo isso pode ser invocado pelos nossos concorrentes. E são concorrentes que têm muito mais visibilidade que nós. O caso francês sofreu agora um revés com o caso do terrorismo, é verdade, mas a Torre Eiffel representa quase 7 mil milhões de visitantes e aqui a Torre de Belém, para além de eu duvidar que seja reconhecida mundialmente como é a Torre Eiffel, recebe pouco mais de meio milhão. Portanto, há aqui uma diferença e eu acho que é importante percebermos porque é que existe esta diferença e como é que de facto podemos ser mais reconhecidos lá fora. Muito obrigado, Vera. E então, antes de passarmos à sessão de autógrafos, e sei que todos estão interessadíssimos no livro e, portanto, vão adquirir o livro para a autora assinar. Eu, antes de passar a essa parte do evento, gostaria de abrir a possibilidade, se alguém na audiência tem alguma questão, alguma reflexão que queira partilhar. Pedi-lhe apenas que fosse curto. Um dos oradores disse que Portugal não tinha capacidade para construir um novo aeroporto neste momento. Isso é francamente duvidável porque isso depende do modelo de financiamento. Ainda por cima, quando o senhor fez parte de um governo que a gente sabe a que sítio é que conduziu o país, fico espantadíssimo com essa
com esse tipo de reflexão. Acha que o problema do esgotamento da capacidade da Portela ao chegar à totalidade dos passageiros que pode comportar se vai resolver através de uma situação de possíveis remendos? Muito obrigado. Perguntava se havia mais alguma questão. Há ali mais uma. E depois há aqui mais um senhor na primeira fila. E recolhíamos estas 3 questões e depois voltávamos ao painel. Boa tarde. Isto não era bem uma... fiquei surdo. Isto não é uma questão, é uma reflexão. Eu acho que a nível tinha falado de 3 polos turísticos principais, Madeira, Algarve e Lisboa, como o turismo em Portugal. Eu acho que deveria haver uma oferta, não é bem uma oferta, se calhar uma compreensão mais integrada daquilo que existe além destes 3 polos em Portugal. Isto porque se calhar falta um pouco de comunicação entre as diversas regiões. Para já, eu dou o exemplo ali da Serra da Arrábida, combater a sazonalidade, que isso aí é um grande problema. Porquê? Porque se calhar Portugal é muito visto com a questão das praias, com a questão de destino de verão, mas se calhar se tivéssemos ali, eu dou ali o exemplo da Arrábida, que é aquele que me é mais próximo, se fôssemos oferecer se calhar ao turista que vem a Lisboa um pacote de 2-3 dias para ir ao Parque Natural, conhecer as praias que lá existem, mesmo que seja de inverno, a fazer outras atividades, fazer outro tipo de oferta, se calhar aumentaria a dormida média que o turista, quando viesse a Portugal, cá estivesse, e além disso também daria outra oportunidade a outras regiões para também mostrarem aquilo que têm de bom. E aquilo, como dizia, se calhar há uma série de freguesias que se calhar também poderiam ser bafejadas com essa oportunidade, digamos assim. E acho que é mais isto, é também se calhar informar e oferecer o pacote natureza, o pacote outras atividades além daquelas só ligadas ao verão, isto para que pudesse homogeneizar a oferta ao longo do ano e não só durante o verão. E a comunicação também entre as diversas regiões, para também destinos que se acabam por ser próximos também conseguirem articular aqui mais canais para que possa existir o fluxo de turistas e fazerem outro tipo de atividades, para terem obviamente uma boa experiência do que melhor cá se faz, e também haver divulgação e também gerar também mais pessoas cá. Pronto, é só isto. Muito obrigado. Havia aqui um senhor na primeira fila que também queria fazer uma pergunta. A questão que eu queria pôr era se ao Dr. Bernardo que focou o que é que, na sua opinião, as low cost vieram, qual é o significado e o peso que elas tiveram e vão ter, porque vão abrir agora mais 10 rotas, segundo li no jornal, tiveram nesse boom que houve do turismo até agora. E se acha que isso vai continuar? Se vai continuar assim. A segunda parte da questão era ali para o Dr. Adolfo, que é a seguinte. Há bocado fiquei com a ideia que disse que há campanhas irrealistas, não sei se foi a palavra usada, contra o turismo. Não sei. Eu queria lhe perguntar qual é a sua opinião, na medida em que liberalizou, através da lei do AEL, liberalizou portanto, o crescimento de todos os alojamentos. O que é que pensa do que está a acontecer em Barcelona e em Milão? Estão, segundo consta, não tenho também a certeza, mas gostava de saber, estão a reduzir e a impedir o crescimento de mais unidades. Que, de alguma forma, terá que Portugal fazer o mesmo, senão, eu falo, sou proprietário de negócio, e digo-lhe, senão a Baixa, qualquer dia não existe. Na Baixa, hoje em dia, vê maioritariamente estrangeiros. Quando estou a falar da Baixa, é a Baixa toda, não é? É o Chiado, é o Praça do Comércio. Ainda bem, fico satisfeito, porque vão lá parar alguns. Agora, queria também que me desse a sua opinião, porque me preocupa um bocado essa situação.
da Baixa não conseguir fazer haver um equilíbrio, ou poder haver, há sempre hotéis a abrir, agora até o Ronaldo vai abrir lá um hotel e muito bem, acho que tem todo o direito a isso, mas para saber se efetivamente o seu pensamento sobre essa situação. Já, muito obrigado. Muito obrigado. Eu passava então talvez a palavra primeiro ao Bernardo Trindade e depois ao Adolfo Batista Nunes. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelas questões. Aliás, perceberem pelo meu sotaque, a minha dimensão insular faz com que a questão dos transportes seja sempre um tema, não é? Nem que seja nesta lógica de querer sair e poder, no fundo, exercer ou desenvolver uma atividade. Relativamente à questão do aeroporto. A questão do aeroporto é muito simples. Porquê é que não é possível um novo aeroporto? Porque nós tínhamos que encontrar questões alternativas de financiamento. Ou seja, nós íamos ter que imputar aos agentes e tornar este aeroporto ou um novo aeroporto pouco competitivo relativamente aos demais e, portanto, punham em causa o próprio destino de Portugal. É por isso que eu estou a dizer que não a um novo aeroporto. Quanto às questões, enfim, laterais do governo a que fiz parte, relativamente a um passado longínquo, como podem imaginar, aquilo que me dita é a minha consciência, o meu pensamento e a forma como procuro diariamente tratar estas questões. A questão da capacidade do aeroporto da Portela é um ponto. Neste momento recebe 20 milhões de passageiros, tem uma capacidade para 22 milhões de passageiros. Podem os concessionários dizer que isto pode receber 26 ou 27, mas da mesma forma que o senhor almoça do meio-dia à 1 ou da 1 às 2, não me podem dizer, não, das 3 às 4 da manhã há capacidade para receber aviões. Ora, isso as companhias aéreas não estão disponíveis e, portanto, temos aqui um assunto para efetivamente resolver e que se liga muito com a questão que me coloca. A questão das low cost, as ligações ponto a ponto, num horizonte de 3 a 4 horas, resultou muito da afirmação do consumidor, o senhor ou eu próprio, na qualidade de decisor. Eu hoje vou à internet e faço a minha reserva da companhia aérea, faço a minha reserva do alojamento em que quero estar, compro os serviços em que quero prestar, ou seja, eu removi os intermediários. E as companhias de baixo custo aproveitaram essa dinâmica. Esse boom que Portugal obviamente recebeu também por uma razão simples. Porque a própria operação turística, a operação intermediada, em resultado de benefícios e de incentivos que recebeu de destinos como a Turquia, como os Egitos, basicamente transferiram esta capacidade aérea, que outrora estava em Portugal, para esses destinos. E foi, de facto, nestas ligações ponto a ponto que nós, na altura, enquanto servidores públicos, procurámos, no fundo, concentrar as nossas energias e, enfim, sem falsas modéstias, acho que o Porto, nomeadamente, para não falar de Lisboa, mas no Porto, o Porto é hoje uma referência em termos de destinos turísticos exatamente por isso. Porque teve um acréscimo de procura que permitiu exercer ou desenvolver dinâmicas de oferta em variadíssimos tipos de alojamento para, no fundo, poder responder um pouco a este equilíbrio. Quanto à questão das alternativas, eu estou absolutamente de acordo com o facto de hoje termos objetivamente um país diferente. E honra sejam feita a todos os nossos portugueses que de Bragança ao Algarve, passando pela Madeira até ao Corvo, hoje pensam nesta atividade económica com qualidade. Nós hoje temos estabelecimentos, temos roteiros, temos, se quiser, alternativas do ponto de vista da nossa oferta turística, que nos orgulha, mas temos a noção de que muito há hoje ainda a fazer. E acho que do equilíbrio entre poderes públicos, entidades públicas descentralizadas, investidores, associações, podemos de facto construir um conjunto de respostas muitíssimo interessantes. Por exemplo, ainda há dias aqui em Lisboa, na Associação de Turismo de Lisboa, de que faço com muito gosto parte, discutíamos a questão do conjunto de infraestruturas que a própria cidade tem. Mas se pensarmos um pouco e se fizermos um inquérito ao conjunto de pessoas que aqui está, face a um estrangeiro que chegava aqui e que pedia um conjunto de sugestões, percebíamos que todos nós temos o nosso roteiro, mas este roteiro não está institucionalizado, não está organizado. Ou seja, aquilo que podia ser efetivamente uma vantagem óbvia para nós, ainda não está
efetivamente concluída. Uma pequena nota apenas para o seu comentário, porque eu não me esqueci, sobre a questão do Montijo e de Beja. São realidades completamente distintas. Completamente distintas. O Montijo, pela infraestrutura que existe, que pode ser efetivamente ligeiramente melhorada. Não estamos a falar de nada de substancial em termos de investimento. Visa, sobretudo, encontrar respostas relativamente a um equilíbrio que é precário em Lisboa. 20 para 22, quando os exemplos que vos dei, quer de Barcelona, quer de Madrid, 35 para 70, de 50 para 100. E Lisboa tem que olhar para esta questão como uma questão essencial. A questão de Beja foi claramente um exercício ou um exemplo de que os poderes públicos andaram à frente da iniciativa empresarial, ficando à espera de que os investimentos que estavam todos anunciados fossem efetivamente concretizados. O que é facto é que a crise de 2008 e 2009, e nós temos que, para fazer avaliações, temos que ter noção da circunstância. Quer dizer, nós não podemos só, porque nos dá jeito, ver apenas parte do filme e esquecer a outra parte. Haviam investimentos no Alentejo, nos Alquevas, no Alentejo litoral, que trariam eventualmente dimensão para que aquela infraestrutura que já existisse pudesse ser melhorada. O que é facto é que todos esses investimentos tardaram. E tardaram porque as circunstâncias mudaram. Porque também o escrutínio sobre o sistema financeiro, sobre a qualidade do crédito, ela também obrigou-nos e convocou-nos a ter uma abordagem diferente. E, portanto, essas são provavelmente respostas que, se calhar, um tempo próximo nos trará maior visibilidade em termos... Ou ver isto de forma mais nítida, se quiserem. Muito obrigado. Adolfo. Quatro questões e tentar responder a todas. As regiões e a questão da homogeneização. Em primeiro lugar, temos que identificar como é que nós queremos crescer em cada uma das regiões. Não sei se nós queremos ter o mesmo número de dormidas no Alentejo do que queremos ter em Lisboa. Portanto, teremos sempre que ter assimetrias regionais. E ainda bem, porque os destinos são diferentes. Mas, de facto, nós chegámos e tínhamos 11 regiões de turismo, cada uma com a sua estratégia de promoção, e aquilo que fizemos foi exatamente ao contrário. Passaram para 5 regiões de turismo e deixaram de fazer promoção externa. Porquê? Porque aquilo que nos pareceu que era essencial que as regiões pudessem fazer, em primeiro lugar, era diminuir o número, porque achámos que o turismo não cresce por ter uma região de turismo. Cresce se o setor privado se movimentar para isso. E as regiões tinham muitas vezes tendência para trabalhar de forma isolada para si. E, portanto, diminuímos o número. E demos-lhe como função que aquilo que eu acho que é de facto essencial, e onde os agentes públicos podem ter um papel importante, foi de ajudar o setor privado a estruturar o seu produto. Não tanto a promovê-lo, porque isso a marca Portugal falo melhor, mas a estruturar o produto e a poder trabalhar em rede. Porque aquilo que se passa em territórios muito dispersos, em que há uma quantidade de alojamentos dispersos e com algumas atividades, se eles não estiverem trabalhados em rede, eles não são um produto turístico suficiente para poder ser promovido. E há exemplos de iniciativa privada extraordinários no Alentejo. Eu estou-me a lembrar da Rota Vicentina, por exemplo, que é um trabalho com apoios públicos, com certeza, mas de estruturação de produto, de junção de dezenas e dezenas e dezenas de pequenos promotores que não tinham escala suficiente e passaram a ter. Também acho, com isto salto para a questão do alojamento local, que a liberalização do regime do alojamento local e das empresas de animação turística permitiu que houvesse uma maior aposta nesses territórios no turismo. E o número de empresas de animação turística, o ritmo de crescimento depois da liberalização cresceu 73%, portanto, e pelo território inteiro. E temos hoje pessoas a aproveitar o território com empresas de animação turística porque se tornou mais fácil e também mais rentável, porque há mais turistas para fazer o negócio. Mas a questão, pegando aqui um bocadinho na questão do aeroporto de Beja e dos projetos do Alqueva, é por estas contingências que são reais que me custa traçar planos e investimentos a 10, 15, 20 anos, porque de facto as contingências existem e estão sempre à nossa beira. E, portanto, de facto, nem sempre é fácil saber quando é que o Estado acompanha, ou vai um bocadinho mais à frente, ou vai um bocadinho mais atrás do investimento privado. O que eu não consigo acreditar, mas isto é de facto uma visão minha, é que se possa
com um plano, transformar um território, que foi aquilo que aconteceu no Alqueva, ou aquilo que não aconteceu no Alqueva. Entretanto, eu não sei se o número de camas previsto no Alqueva era mais ou menos o da Madeira, se não estou em erro, mas andava perto de um território que não tinha cama nenhuma. E, portanto, a realidade encarregou-se de mostrar a dificuldade, muitas das vezes, da boa vontade dos agentes públicos não conseguir chegar lá. Alojamento local. Nós andámos durante décadas a procurar encontrar uma forma de ter regeneração urbana nos centros urbanos. Décadas. Com a lei das rendas congeladas, com uma lei do arrendamento que é focada essencialmente no papel do inquilino. Foram décadas e décadas de programas públicos, o Reabita, o Recria, as câmaras, o Estado, a procurar dar apoios à reabilitação urbana. Bastaram a lei do alojamento local e o crescimento do turismo, os vistos gold e o regime de tributação de residentes não permanentes em Portugal para em 3, 4 anos se ter conseguido aquilo que em décadas não se conseguiu. E eu aceito que isto gera dinâmicas novas, que perturba ou altera o cotidiano das cidades, e aceito que deve ser discutido. O que me faz confusão é que na discussão se proponha como solução exatamente aquilo que nos trouxe ao problema, que é congelamento de rendas e regras de proibição. Depois, quando se faz uma análise da desertificação dos centros urbanos, faz sempre uma análise sem olhar para os números. Basta consultar os censos para se perceber que a desertificação de Alfama aconteceu há 10, 15, 20 anos. Muito antes deste fenómeno do turismo e dos alojamentos locais. E depois também tem que ver com as características urbanas da zona, em que hoje li um artigo interessante no Diário de Notícias em que dizia, quer dizer, com a cultura dos 2 lugares de garagem e do carro à porta e de vista desafogada, a Alfama não foi durante décadas escolha para ninguém. E se calhar também não é hoje. A Baixa, podemos dizer que ela está muito povoada de turistas, mas está ao menos povoada, que era um adjetivo que não se podia utilizar há 5 anos atrás. Agora, eu penso que a questão do alojamento local gera desafios, não acho que possa ser resolvida com questões de proibição, e posso dar esses exemplos que referiu. Barcelona tem há muitos anos uma lei muito mais restritiva do que aquela que nós temos cá de alojamento local. Muito mais. Conseguiu travar o fenómeno? Não conseguiu travar o fenómeno. Há cidades que proíbem o alojamento local, ou a designação que nesses países estiver, e ele floresce. Porquê? Floresce porque existe uma enorme procura e quem é proprietário gere a sua propriedade da forma que lhe dá mais lucro. Onde é que nós devíamos estar a refletir? Provavelmente temos que equilibrar, dar incentivos ao proprietário para recorrer ao arrendamento tradicional. Se calhar temos de baixar a carga fiscal que incide sobre o arrendamento. Se calhar temos de continuar a fazer revisões da lei do arrendamento para que o senhorio tenha vantagens em dar de arrendamento a sua habitação. O objetivo da lei foi fazer algo que me pareceu essencial, que era tirar a economia que estava clandestina e trazê-la para a formalidade. E hoje podemos querer alterar a lei, é perfeitamente legítimo, mas hoje podemos fazer um diagnóstico que há 10 anos ou 5 anos não podíamos fazer, é porque antes estava tudo na economia clandestina e já se regulava o alojamento local na altura. Alojamento local esse que nos vai permitir modificar um bocadinho a opinião que temos sobre as assimetrias entre as regiões. É que há regiões como o Alentejo que vive essencialmente o alojamento local que não é contabilizado para efeitos estatísticos, ou não era. E, aliás, terá de o ser com algum esforço, porque não será fácil. Mas isso vai permitir ter uma noção diferente daquilo que é o território ou a densidade turística naquelas regiões. Terminava só com a questão das low cost, porque eu acho que tem que se fazer aqui, de facto, algum ponto e alguma justiça. Um dos comentários muito frequentes, quando se fala do crescimento do turismo, é dizer, bom, mas o grande responsável pelo crescimento do turismo é o senhor, que agora me está a escapar o nome, presidente da Ryanair. Michael O'Leary. E há várias vezes esse comentário lê-se nos jornais online, isso é muito frequente. Mas, de facto, isso é uma resposta a uma política pública que foi lançada pelo Bernardo, precisamente. E fazendo jus àquilo que eu disse do princípio, que me parece importante que nós continuemos aquilo que há de bom, apesar de termos herdado de um outro governo e de um partido diferente, foi algo que nós procurámos continuar, intensificar
e desenvolver, já não tanto só com as low cost, mas com outras companhias de bandeira, como eu acho que seria o percurso normal do programa que o Bernardo criou. Portanto, sim, é verdade que as low cost tiveram um papel importantíssimo no despertar do turismo, mas isso não aconteceu apenas porque eles se lembraram. Houve políticas públicas de atração para isso. E por isso também é muito frequente ouvirmos falar mal das companhias low cost, como se as pessoas que andassem nas companhias low cost fossem aquilo que é o chamado turismo pé de chinelo. Que eu acho que é uma questão muito interessante, porque muitas das pessoas que criticam o turismo pé de chinelo, em podendo ter um voo numa low cost em um hotel mais barato do que aquilo que pagaria com certeza. Portanto, muitas das vezes nós estamos a querer expulsar de Portugal turistas que são iguais a nós próprios quando vamos lá fora. E, portanto, as low cost foram essenciais, como são outras companhias, para conseguirmos ter o destino que temos hoje. E pronto, acho que consegui responder mais ou menos às questões que foram colocadas. Obrigado. Obrigado, Adolfo. Eu dava talvez a última palavra à autora para fechar a sessão e passarmos depois então aos autógrafos. Vera. Vou começar pelo aspecto que eu acho que me foi dirigido, da questão de olharmos para as várias regiões e tentar uma perspectiva integrada. Eu defendo isso. Acho que cada região, claro, que deve conhecer que produto é que tem para oferecer, e o país também deve perceber o que é que lá fora é procurado, porque se calhar não vale a pena eu ir tentar vender, por exemplo, a franceses gastronomia, não sei, estou aqui eles têm uma gastronomia mundialmente conhecida, combinada com uma certa tendência para achar que são ótimos naquilo em que são bons. Portanto, se calhar não é por aí que convencemos franceses a vir cá, mas retomando a questão das assimetrias, eu acho que o turismo sofre de um mal global que é uma tendência para o paroquialismo. Portanto, nós não pensamos muitas vezes no país como um todo, estamos a ver como é que podemos beneficiar o nosso quinhão. Mas de facto, uma das coisas que eu defendo, há bocadinho falei das pessoas, dos recursos humanos, que eu acho que os portugueses são naturalmente simpáticos, embora a simpatia natural seja uma coisa, a qualidade do serviço seja outra, e portanto a formação é importante. Mas outra que eu aponto é precisamente o facto de nós termos todos aqueles fatores que os nossos concorrentes também têm, mas num território muito mais pequeno. Portanto, é muito mais fácil eu, de facto, combinar o produto cultura em Lisboa com vinhos no Alentejo, por exemplo, se houver procura para isso. E é aí que eu acho que o Estado também tem um papel importante, que é o de juntar os vários intervenientes no setor, porque não me adianta eu ter companhias aéreas a trazer pessoas para cá se elas depois não tiverem onde ficar. E inversamente também não me adianta ter restaurantes prontos a alimentar um batalhão de turistas se eles não tiverem como chegar cá. Portanto, o Estado aqui eu acho que tem o papel fundamental de sentar os vários intervenientes à mesma mesa e fazê-los chegar a um entendimento comum. E claro, há papel para... Há lugar para políticas públicas, como este caso, por exemplo, da Ryanair. Embora a questão não me tenha sido dirigida, mas em relação às low cost, posso dizer que há investigação que mostra que o turista que viaja na low cost depois não é aquele que gasta menos no destino. Inclusivamente, uma justificação que se pode encontrar para o fenómeno é que a pessoa poupa no que gasta na deslocação para depois usar isso no destino, que do ponto de vista do destino é aquilo que interessa. Em relação à questão do alojamento local, eu subscrevo aqui o que diz o Adolfo. Sou por formação e por crença ideológica muito... gosto pouco de proibir, só mesmo aquilo que eu acho que tem de ser, que tem uma externalidade negativa tão grande que tenha mesmo de ser proibido. Sou muito mais favorável a incentivar aquilo que nós queremos e, portanto, acho que a questão de incentivar rendimentos mais permanentes pode ser equacionada, mas constato também que há hoje em dia uma oferta urbana, nomeadamente para arrendamento de longa duração,
que não existia antes. Se isso tem a ver com a reabilitação que o turismo proporcionou, se isso tem a ver com a lei dos arrendamentos que também foi alterada, pois pode ser um estudo da Fundação Mercado de Arrendamento Urbano. Eu não me estou a candidatar, não, deixo já aqui. Muito obrigado a todos. Felizmente, como é público, eu estou de saída da Fundação, portanto os estudos têm que ser submetidos ao próximo Presidente, não a mim, mas certamente ele estará muito aberto a considerar as várias sugestões que aqui foram feitas. Muito obrigado a todos, muito obrigado à autora, muito obrigado ao painel de comentadores, e vamos então agora para a sessão de autógrafos, a autora estar aqui disponível para autografar os livros. Muito obrigado a todos.